Existe algo na vida que nós não sabemos fazer. Observe que tudo na vida fazemos porque um dia aprendemos. Em algum momento, nós aprendemos aquilo. E a cada momento, nós estamos melhorando naquilo que já sabemos. Mas há algo na vida que nós não sabemos fazer. E nós aqui estamos investindo nisso. Aqui nós estamos descobrindo o que é aprender sobre isso. Eu me refiro a esse aprender sobre o autoconhecimento. Isso requer também, principalmente, o que acompanha esse aprender sobre nós mesmos, é esse aprender a escutar aquilo que nós somos. Isso é algo que também não fazemos. Não fazemos porque também não sabemos. Nós não sabemos escutar a nós mesmos. Nós não sabemos o que é aprender sobre quem nós somos. Então, a meu ver, a coisa principal aqui é aprender a escutar. Porque quando nós sabemos escutar, isso é algo que se torna fundamental para as nossas vidas. Aquilo que tratamos aqui, esses assuntos, eles são de grande relevância, de grande importância para todos nós. E, naturalmente, eles merecem ser considerados com clareza, prontidão, profundidade. E isso é impossível quando não sabemos ouvir esses assuntos. Ouvir esses assuntos é descobrir o que é escutar sobre isso, dando a devida consideração, colocando a nossa mente e o nosso coração. Assim podemos ter essa profundidade, essa clareza. Nós precisamos de uma profunda transformação em nossas vidas. Uma transformação que nasce da revelação da verdade sobre nós mesmos. Uma transformação que nasce naturalmente quando temos a presença do autoconhecimento. Portanto, aprender sobre isso requer investigação para nos livrarmos desse ilusório centro, desta base em torno da qual a nossa vida está acontecendo. Eu me refiro a esse mim, a essa pessoa, a esse eu, que é a presença do ego, da pessoa que nós somos, porque acreditamos ser. O autoconhecimento nos revela que esta pessoa que acreditamos ser, essa crença presente em nós, é algo que o pensamento está produzindo, nos colocando dentro de uma vida, de uma existência superficial, onde estamos presos a modelos de comportamento, de respostas para a vida bastante estreitas, bastante limitadas. Assim, não há profundidade. Mesmo quando experimentamos algumas mudanças na vida, elas continuam sendo superficiais. Meras modificações na periferia. Isso não toca esse centro, esse eu, esse ego.
Será possível na vida ocorrer uma transformação neste centro para não mais cultivarmos esse fundo, esse modelo psicológico de ser alguém, para a compreensão de uma realidade presente aqui? Além disso, além desta pessoa, deste ego, observe que a presença do eu, do ego, em nós é o cultivo da memória. Nós estamos vivendo na memória, vivendo da memória. A memória em você é o passado. A vida na memória não é a vida que atende à realidade do instante. Portanto, a não ser que nós conheçamos nesta vida esta real e profunda transformação neste centro, neste eu, neste ego, jamais teremos a verdade da ciência da vida real. Nós estamos sempre na vida nutrindo ideias, nutrindo crenças, nutrindo projetos e imaginações, em razão da presença do passado, em razão da presença da memória. Eu fui isto ontem, eu serei aquilo amanhã. Aquilo que eu fui, esse eu tem por princípio a imaginação do que viveu. A imaginação é a presença do pensamento, das experiências registradas. Isso dá base a essa estrutura que é o eu, o ego, a pessoa. Portanto, eu fui isto ontem e eu serei aquilo amanhã. Nós dizemos isso em razão da crença de que estamos aqui agora. Quando dizemos eu fui isto ontem e eu serei aquilo amanhã. Nós não temos ciência da verdade daquilo que somos aqui, neste momento. Este serei ou este eu fui, ele tem por base esse princípio. A base é sempre o pensamento. Em razão disso, não há uma verdadeira mudança, transformação, algo fundamental ocorrendo, algo radical neste centro. A meu ver, nós precisamos ouvir muito sobre isso. Porque nós estamos tão convencidos da ideia de uma identidade que aqui está presente, que veio do passado e viveu experiências no passado e precisa viver experiências no futuro. A nossa convicção, ela é muito forte. A ideia de que estamos presentes aqui, como sendo alguém. Assim, nós precisamos ouvir mais sobre isso, ouvir muito sobre isso. É por isso que estamos sempre voltando aqui aos assuntos e olhando para eles. Os ângulos são novos, mas estamos apontando para uma única coisa. Essa é a nossa comunicação. Uma comunicação que se torna impossível quando não sabemos escutar, quando não sabemos ouvir, quando não sabemos
aprofundar isso. Então isso se torna muito difícil. Como pessoas, em geral, nós não sabemos escutar. Isso é algo importantíssimo, porque quando sabemos escutar, nos deparamos com esse aprender, com esse perceber, com esse constatar. Então, algo extraordinário surge, algo novo aqui se revela. Quando você escuta, o escutar requer a presença de um perceber no momento. Quando você escuta um pássaro, está ouvindo pela primeira vez? Quando você escuta o som do vento entre as folhas, entre aquelas folhagens, quando você está num campo, num lugar cheio de plantas e árvores, esse som do vento, ele está ali pela primeira vez. Eu gosto sempre dessas ilustrações. Em uma praia, quando você escuta o barulho das ondas quebrando na areia, aquele som está ali pela primeira vez. Nós não sabemos ouvir a vida assim. É curioso, esses momentos, eles são preciosos. Há uma grande beleza em momentos como estes em nossas vidas. Porque há essa qualidade de escuta, essa forma de sentir o momento, de vivenciar o momento, sem o passado. Mas não sabemos ouvir assim uma pessoa falando. Não sabemos ouvir assim um pensamento quando surge dentro de nós, trazendo o impulso de um sentimento ou de uma qualidade de sensação. Não sabemos ouvir. Nós não sabemos ouvir porque nós interferimos com isso. O som do pássaro cantando, nós não valorizamos aqui uma identidade presente para discordar daquele canto. Quando há esse escutar, há somente o escutar. Nós não discordamos do som daquelas ondas quebrando na areia. Nesse escutar, é só o escutar. Mas quando ouvimos alguém falar algo, nós ouvimos para concordar ou discordar. Quando um pensamento surge dentro de você, você aparece de imediato para concordar ou discordar. Esse aparecimento, o aparecimento desta pessoa, deste eu, deste mim, é a presença do eu, do ego. É a presença de alguém para concordar ou discordar, para gostar ou não gostar. Isso nos impede deste profundo e verdadeiro escutar o momento se revelando, a vida acontecendo. A presença desse aprender sobre nós mesmos requer esse escutar a nós próprios. Assim como escutamos a natureza quando estamos numa floresta ou à beira de um rio, e ali apenas escutamos, sem concordar ou discordar, o som está ali e nós escutamos. Assim, nós também precisamos aprender a escutar as nossas reações. Quando alguém está presente, falando conosco,
quando algo na vida está acontecendo, nesta relação comigo, com aquilo que aqui está presente, neste contato. Nós estamos constantemente nos afastando do momento. Nos afastamos do momento porque não escutamos. Não escutamos porque interferimos. Interferimos porque colocamos esse fundo, esse modelo psicológico de ser alguém presente dentro da experiência que aqui e agora se revela. Portanto, o que é esse aprender sobre o autoconhecimento? É descobrir como escutar. É descobrir como olhar, como perceber. Perceber sem esse que percebe. Olhar sem esse que olha. Escutar sem esse que escuta. A presença desse eu, a presença desse ego, é a presença de uma separação da realidade aqui e agora. Essa cortina surge, esse muro aparece entre a realidade do momento e a ideia de alguém. Para gostar, não gostar, concordar ou discordar. Nós estamos constantemente fazendo isso. E isso nos impede de ter um contato real com o outro, com o momento, como em geral acontece. De uma forma muito natural, quando temos esse contato ali com o mar, na praia, com aquelas ondas, com o canto, com o som daquele pássaro. Nesse contato não existe o eu. Não existe esse experimentador. A qualidade desse contato é a presença de um experimentar. A vida exatamente como ela é. A vida exatamente como ela acontece, sem alguém presente. Então se revela algo extraordinário. Algo novo está ali, sempre novo, carregando sempre esse frescor. Reparem que essa é a presença da meditação. Quando você vem e pergunta o que é meditação, a meditação, o que ela é? Para muitos, é a imaginação de um contato com algo sobrenatural. Sim, estamos diante de algo novo nesse contato com a verdadeira meditação. Mas aquilo que as pessoas praticam como meditação, para terem um contato com algo que elas imaginam, que elas acreditam, que irá se traduzir para elas como uma experiência extraordinária, elas pisam no terreno da imaginação, de algo que o pensamento também está estabelecendo. O pensamento em nós é a presença de uma desfiguração da realidade deste instante. Porque todo pensamento presente em você é algo que vem como uma imagem do passado, lhe comunicando uma ideia, um conceito, uma crença. O pensamento não lida com a realidade, ele é uma representação da memória, uma representação do passado. Quando as pessoas falam desse contato com
esta assim chamada consciência cósmica, por exemplo. Quando elas dizem eu tenho que ter um contato com a consciência cósmica, o pensamento cria a imagem desta consciência cósmica. Então as pessoas idealizam, projetam esse contato com a meditação para terem um contato de uma experiência assim chamada cósmica. Então imaginamos a espiritualidade, imaginamos o contato com Deus, tendo um contato com a consciência cósmica. A verdade deste ser que se revela aqui, nesse estado natural, quando a mente está nesta escuta, ela simplesmente silenciou, o cérebro se aquietou, e um real contato com o momento declara algo novo, algo que transcende, sim, a mente, o pensamento, e naturalmente toda e qualquer experiência. Essa não é uma experiência. Quando temos a presença da meditação, nós não temos a presença de um experimentador para transformar esse momento em uma experiência. Repare que esse estado de ser, ali na beira da praia, ou naquela floresta, ou naquela caminhada na trilha, por alguns segundos, por alguns breves momentos, neste silêncio, nesta mente quieta, neste cérebro silencioso, algo aqui está presente. Não é a presença de algo para alguém, é a presença de algo exatamente quando esse alguém não está, quando esse eu não está. Um momento de beleza, de indescritível liberdade, de paz, de silêncio. Essa é a presença da meditação. A meditação traz esse algo novo, esse algo desconhecido, indescritível, quando está presente. Assim, quando tocamos aqui com você na questão da meditação, nós enfatizamos o encontro com a revelação desse instante, sem o eu. Ele está presente em razão do movimento de pensamentos, de imagens, de crenças, de concordar ou discordar com o momento. Mas quando o pensamento não está, algo novo está presente. Esse algo é a presença desta percepção do momento, sem o passado. Então nós não temos mais a presença do eu serei ou desse eu fui, nem mesmo a ideia desse eu sou. Tudo isso está dentro das ideias, das crenças. É o que faz parte do pensamento. Portanto, o que é meditação? Meditação é aquilo que aqui se revela quando o eu não está, quando o ego não está presente. Isso se revela quando há esse escutar, esse olhar, esse perceber, sem interferir. Portanto, a presença da meditação é agora, nesse olhar o pensamento, ou o sentimento, ou a sensação, quando não interferimos
isso se dissolve, isso não se sustenta, algo novo se revela. Portanto, não é alguém praticando meditação, é a presença dessa atenção sobre nossas reações. Essa atenção, nela está ausente esse elemento que se separa para interagir com isso. É só atenção, é só a observação, é só a percepção, é só a escuta. A escuta sem alguém para ouvir, a observação sem o observador, a percepção sem o percebedor. E assim nos deparamos aqui, nesse momento de revelação, nesse aprender sobre nós mesmos. Aqui temos neste aprender a revelação de algo além do eu, além desta pessoa, além deste mim. Essa é a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? A realidade de Deus é aquilo que aqui está presente. Não se trata desse contato, desse eu, desse mim, desta pessoa com a consciência cósmica. Essa ideia de consciência cósmica é apenas mais uma sugestão do pensamento para esse pensador envolvido em seus projetos. Descobrir a beleza desse encontro com a vida é ter a revelação da verdade sobre a meditação. Se ela se revela, a realidade de Deus se mostra. Esse é o real encontro com Deus. Assim, como encontrar Deus? Portanto, o que é esse encontrar Deus? É assumir a realidade do momento, sem o eu, sem o passado. Aquilo que aqui está presente além da mente, além de toda e qualquer experiência para o experimentador, além de todo esse contato que o pensamento imagina que possa realizar a partir de uma prática ou técnica. Nós temos sempre aqui, neste instante, aquilo que é indescritível e, no entanto, inalcançável pelo pensamento, inalcançável pelo ego. Portanto, nós precisamos descobrir o que é meditação. É bem curioso isso. Nós estamos em contato com a meditação de uma forma muito natural. Isso nos faz apreciar momentos nesse contato com a natureza. Mas nós não temos ciência de que o que está presente nesta apreciação é exatamente o fato de que nesses momentos não existe o eu. A presença da meditação é a ausência desse mim, desse ego, desse meditador. A presença da meditação é, na realidade, o seu natural estado de ser, livre do passado, livre desse modelo de mente condicionada, livre do ego. E esse momento revela aquilo que é inominável, indescritível, o seu real encontro com este ser, com a vida, com Deus. O descarte da ilusão de uma ego-identidade, o descarte desse fundo de condicionamento psicológico. A não ser que isso se dissolva, que isso desapareça. Se isso não está presente, nós temos a realidade da vida.
a verdade de Deus, esta realidade de ser, toda essa imaginação estabelecida em nós pelo pensamento, falando de contatos com o invisível, com o espiritual, com a consciência mística, com a consciência cósmica, todo esse tipo de coisa ainda está dentro de uma elaboração de construção do pensamento. Nessa imaginação da necessidade de alguém para ter essas experiências. A verdade é ser. Isso não é uma experiência. É exatamente a ausência do experimentador, a ausência do pensador, a ausência do eu. É nisso que estamos trabalhando aqui com você. Nós temos encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Meditação é o fim de todo esse conteúdo verbal e emocional, é o fim para todos esses significados que o pensamento anda dando às palavras